Você já parou para pensar quais são os países mais populosos do planeta? Hoje vamos embarcar numa viagem pelo mapa mundi, explorando as nações onde a quantidade de habitantes impressiona tanto quanto suas culturas, histórias e desafios. E não pense que isso é só curiosidade. Entender esses números ajuda a enxergar o mundo de forma estratégica, afinal, população significa economia, mercado consumidor e até influência política. Abrindo nossa lista, em 10º lugar, o México é o gigante populacional da América do Norte, com mais de 128 milhões de habitantes. Seu crescimento demográfico é impulsionado por uma cultura vibrante, tradições milenares e um território diverso, que vai de praias paradisíacas no Caribe até desertos imensos no norte. A população mexicana se concentra em grandes metrópoles como a Cidade do México, uma das maiores do planeta, onde a vida pulsa em mercados, avenidas e centros históricos. Mesmo com desafios sociais, o país mantém uma taxa de natalidade relativamente alta para a região, e sua influência cultural, especialmente na música, culinária e cinema, é sentida globalmente. 9º lugar, Rússia. Apesar de ter o maior território do mundo, a Rússia não é a mais populosa, mas ainda assim abriga cerca de 144 milhões de pessoas. Sua densidade populacional é baixa, pois grande parte de suas terras é formada por regiões frias e pouco habitadas, como a Sibéria. A maior concentração de habitantes está nas áreas ocidentais, especialmente em Moscou e São Petersburgo. A história russa, marcada por impérios, guerras e revoluções, moldou uma sociedade resiliente e culturalmente rica. Hoje, o país enfrenta um envelhecimento populacional e desafios migratórios, mas ainda exerce enorme influência política e econômica no cenário global. 8º lugar, Bangladesh. Com um território pequeno e extremamente povoado, Bangladesh impressiona ao abrigar cerca de 170 milhões de pessoas. Isso faz dele um dos países com maior densidade populacional do mundo. Localizado no sul da Ásia, é conhecido por suas terras férteis e rios imensos, mas também enfrenta constantes enchentes devido ao seu clima e geografia. Dhaka, a capital, é uma das cidades que mais crescem no planeta, fervilhando de comércio, transporte e vida urbana intensa. A população jovem é predominante, e o país vem avançando em setores como a indústria têxtil, que é um dos motores de sua economia. 7º lugar, Nigéria. Maior potência populacional da África, a Nigéria já ultrapassa os 223 milhões de habitantes. Com uma taxa de natalidade altíssima e uma população extremamente jovem, o país está em constante crescimento. Lagos, sua cidade mais populosa, é um polo econômico vibrante, repleto de mercados, música e energia cultural. A diversidade étnica e linguística é marcante, com mais de 250 grupos distintos convivendo no território. Apesar de desafios como desigualdade e instabilidade política, a Nigéria tem potencial para se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo nas próximas décadas. 6º lugar, Brasil. Representando a América do Sul, o Brasil é o lar de mais de 203 milhões de pessoas. Sua população se espalha por um território continental, com uma diversidade impressionante de culturas, sotaques e tradições. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro concentram milhões de habitantes e exercem forte influência econômica e cultural. A miscigenação é uma marca registrada do país, que combina heranças indígenas, africanas e europeias. Apesar dos problemas sociais, o Brasil é um país jovem e criativo, com um papel de destaque em setores como agricultura, esportes e música no cenário internacional. 5º lugar, Paquistão. Com mais de 240 milhões de habitantes, o Paquistão é uma nação de contrastes. Suas cidades fervilham de vida, enquanto áreas rurais mantêm tradições ancestrais. Karachi e Lahore são grandes centros urbanos que misturam modernidade com história. O país apresenta uma das taxas de crescimento populacional mais rápidas do mundo, impulsionada por uma população jovem e uma taxa de natalidade elevada. Geopoliticamente, o Paquistão ocupa uma posição estratégica entre o Oriente Médio, a Ásia Central e o Sul da Ásia, o que o coloca constantemente no centro de debates globais. 4º lugar, Indonésia. O maior arquipélago do planeta é também o 4º país mais populoso, com cerca de 280 milhões de pessoas. Espalhada por mais de 17 mil ilhas, a Indonésia apresenta uma impressionante diversidade cultural, religiosa e linguística. Java, a ilha mais populosa, abriga a capital Jacarta, um centro econômico e político vital. O crescimento populacional é constante, e o país combina tradição e modernidade em uma paisagem que vai de praias paradisíacas a vulcões imponentes. Sua economia é uma das mais dinâmicas do Sudeste Asiático. 3º lugar, Estados Unidos. Com mais de 339 milhões de habitantes, os Estados Unidos são o 3º país mais populoso do mundo. Sua população é altamente diversificada, formada por imigrantes de todas as partes do globo. Grandes cidades como Nova York, Los Angeles e Chicago são centros culturais e econômicos de alcance mundial.
Apesar de uma taxa de natalidade relativamente baixa, a imigração mantém o crescimento populacional. O país exerce uma influência global sem precedentes, seja na economia, na política ou na cultura, moldando tendências e decisões em escala planetária. Segundo lugar, Índia. A Índia ultrapassou recentemente a marca de 1,4 bilhão de habitantes, tornando-se o segundo país mais populoso, mas prestes a assumir a liderança mundial. É uma nação marcada por contrastes. Grandes metrópoles tecnológicas como Bangalore e Mumbai coexistem com vilarejos rurais que preservam tradições milenares. A diversidade linguística, religiosa e cultural é impressionante. Com uma população extremamente jovem, a Índia tem potencial para se tornar a maior força de trabalho do mundo, mas também enfrenta desafios como pobreza e infraestrutura. Primeiro lugar, China. No topo da lista está a China, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. Durante décadas, o país liderou com folga a população mundial, embora atualmente enfrente um crescimento desacelerado devido à política do filho único adotada no passado. Pequim, Xangai e Guangzhou são exemplos de cidades gigantescas, onde arranha-céus modernos se misturam a templos milenares. A China é hoje uma potência econômica e tecnológica, influenciando mercados, ciência e política em escala global. Sua história milenar e seu ritmo de transformação fazem dela um dos centros mais importantes do planeta. Agora que vimos os 10 países mais populosos do mundo, é hora de entender o que esses números realmente significam para o nosso planeta. A população mundial ultrapassou os 8 bilhões de pessoas em 2022, e esse crescimento não acontece de forma igual em todos os lugares. Enquanto nações como Nigéria e Índia continuam aumentando rapidamente, outras, como Japão e Rússia, já enfrentam queda no número de habitantes, algo que pode transformar economias inteiras. A distribuição desigual também é visível. A Ásia sozinha concentra cerca de 60% de todos os seres humanos vivos hoje, o que explica sua enorme influência cultural, econômica e política. Se voltarmos alguns séculos no tempo, veremos um mundo completamente diferente. No ano 1800, a população global não chegava a 1 bilhão. A Revolução Industrial, os avanços na medicina e a melhoria na agricultura mudaram esse cenário, fazendo com que a expectativa de vida aumentasse e a mortalidade infantil caísse drasticamente. Mas esse crescimento acelerado também trouxe novos desafios. Mais pessoas significa mais demanda por alimentos, energia e água, e lidar com isso exige planejamento e cooperação internacional. É aí que a ciência e a tecnologia entram como peça-chave para o futuro. Outro ponto curioso é como a urbanização está moldando a vida dessas nações. Em países como China, Estados Unidos e Brasil, cada vez mais pessoas deixam o campo para viver nas cidades. Essa migração cria megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, centros pulsantes de inovação, cultura e economia, mas que também enfrentam problemas como poluição, trânsito e falta de moradia acessível. Algumas estimativas indicam que, até 2050, quase 70% da população mundial viverá em áreas urbanas, algo que transformará radicalmente a forma como produzimos, consumimos e interagimos. Por fim, vale lembrar que o tamanho da população não é o único fator que define o poder de um país, mas influencia diretamente sua economia, seu peso político e até seu papel no cenário internacional. Cada um dos 10 gigantes populacionais que vimos hoje tem uma história única, desafios próprios e potencial para moldar o destino do planeta nas próximas décadas. Entender esses números não é apenas uma curiosidade, mas um passo essencial para compreender o mundo em que vivemos e para imaginar o que nos espera no futuro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e nos comentários deixe sugestões para vídeos futuros. Isso nos incentiva a criar mais conteúdo e nos ajuda na divulgação do vídeo através do algoritmo. Até o próximo vídeo. Tchau!